Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Nós vamos abrir no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 17. Livro de Eclesiastes, livro do pregador, no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17. Leia com atenção, leia com fé, que a palavra de Deus nos diz. Ela diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua bênção e a sua graça. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque nós lemos a tua palavra e estamos diante dela. Te pedimos iluminação, te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, graça, para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o pregador interno, o Espírito Santo, fale poderosamente aos nossos corações por meio da tua palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o costume de comparar, né? Comparar as coisas da vida, até mesmo nos comparar. Às vezes nós usamos isso para o lado ruim, né? Às vezes nós nos comparamos com os outros, tendo inveja, querendo ser melhor do que os outros, querendo ter algo melhor do que os outros têm. Mas às vezes a comparação é algo bom da vida. Nós comparamos preços, nós comparamos mercadorias, nós comparamos objetos, nós comparamos pessoas para entender qual é a melhor forma de agir e proceder. A comparação faz parte da vida humana. A gente sempre compara a partir de um padrão, a partir de uma perspectiva que possa nos ajudar a entender o que é melhor na vida. Parece que é exatamente isso que Salomão ele começa a fazer aqui. Ele começa a comparar as coisas da vida para entender aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato é melhor, como é melhor viver ou como encontrar satisfação para a vida. A busca por propósito e por felicidade debaixo do céu, a busca de Salomão continua. E Eclesiastes, que acabamos de ler, continua ensinando a respeito da nossa vida debaixo do sol. A vida comum, a vida vivida no mundo caído, imperfeito, com as suas alegrias, mas como nós acabamos de refletir, também com as suas tristezas, com as suas decepções, com as suas amarguras. E a busca, então, por alegria dominou a última sessão de Eclesiastes. Nós vimos como Salomão buscou a razão para viver, o seu significado, o sentido da sua vida nas alegrias, nos prazeres, na satisfação dos seus desejos e como ele se decepcionou em tudo isso. Como ele descobriu que tudo, na verdade, era correr atrás do vento, tudo era vaidade, tudo era vapor, tudo era fumaça, tudo ia e vinha muito rápido. Por meio das suas palavras, nós temos tido a oportunidade de obter sabedoria, a sabedoria bíblica. Nas últimas semanas, nós temos meditado no fato de que sem Deus, nós não temos qualquer proveito nos nossos trabalhos, em nossa busca pelo conhecimento, ou mesmo na nossa busca pelo prazer ou na alegria. Depois de tantas falhas no trabalho, no conhecimento, no prazer, na alegria, Salomão agora se volta mais uma vez para buscar uma resposta para o seu drama, para a razão da sua vida, para o propósito da sua existência. E novamente ele volta para a sabedoria, para a insensatez. Ele já buscou o caminho da sabedoria, você já deve se lembrar disso, logo no capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. Mas como alguém que, quando perde algum objeto, fica voltando, indo e vindo na sua casa, procurando ver se ele está no mesmo lugar onde já tantas vezes procurou, Salomão se volta para buscar encontrar onde ele já procurou e não achou o sentido da sua vida. A sua busca por sentido, por propósito continua.
E após falhar mais uma vez buscando satisfação e prazer, o pregador volta mais uma vez para onde ele já procurou e não achou, a sabedoria. E mais uma vez agora ele vai se debruçar na sabedoria por meio de uma comparação. Ele vai comparar sabedoria, tolice e loucura. E a sua busca então incessante nos ensinará nessa manhã que apesar do seu proveito, a sabedoria não possui valor eterno. E nós veremos isso, irmãos, ao observar que na comparação com a loucura, a sabedoria sim possui proveito para o homem, é algo bom. Porém, como nos ensina a vida debaixo do sol, o seu proveito não é eterno. A partir dessas reflexões, então, mais uma vez nós aprenderemos que a busca da felicidade em qualquer coisa além de Deus, até mesmo na sabedoria, sempre gera decepção. Quando nós comparamos a sabedoria e a loucura, nós descobrimos que a sabedoria possui sim proveito para o homem. Veja, como nós já notamos, nós vamos lidar a partir de agora com a busca do pregador na comparação da sabedoria. E é isso que nós vemos logo no versículo 12, veja. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a insensatez. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Aqui Salomão então introduz a sua comparação, introduz novamente a sua busca com essa frasezinha. Passei a considerar, voltei a minha atenção. E o verbo aqui escolhido no original é utilizado para demonstrar a intensidade das ações de Salomão. Ele volta todo o seu ser, todo o seu propósito para entender qual é o proveito da sabedoria, da loucura ou da insensatez. Ele volta a sua atenção, ele volta a sua mente. É interessante que esse verbo tem o sentido de virar o rosto. Ele vira o rosto para comparar essas coisas. O pregador estabelece então uma comparação entre contrastes, entre polos distintos. Esses polos são identificados: a sabedoria de um lado, a loucura e a estutícia, a insensatez do outro. Aqui, como nós já lembramos, a sabedoria, irmãos, possui aqui, ela deve ser compreendida então como se referindo a um conhecimento prático, a uma habilidade, a uma inteligência, a um discernimento, a uma inteligência geral, a sabedoria, a sabedoria de como viver debaixo do sol. Em outras palavras, é isso aqui que Salomão está dizendo. A sabedoria não é simplesmente a sabedoria para a vida eterna, mas é a sabedoria de como saber viver nesse mundo, como saber se relacionar, como saber fazer as escolhas mais sábias debaixo desse mundo. Isso é a sabedoria. Por outro lado, nós temos a loucura aqui. E o termo original traz a ideia de insanidade e ressalta então um aspecto irracional, sem sentido de muitas das nossas ações. Salomão está dizendo, o que é que vale mais a pena? Viver como alguém que é sábio, que é prudente nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, ou como alguém que é totalmente insano, que faz as coisas sem pensar no amanhã, que toma decisões precipitadas, com loucura. Já a palavra que é traduzida por estutícia ou insensatez, traz essa ideia de insensatez, mas possui nela um aspecto imoral ou espiritual. Por exemplo, o verbo ele é utilizado com Davi, quando o próprio Davi reconhece que tomou uma atitude tola, insensata, quando desobedeceu a palavra do Senhor e então fez o censo em Israel. Perceba que essa palavra insensatez é um pouco diferente da loucura. Se a loucura está ligada ao aspecto da insanidade, a insensatez está ligada com o aspecto do pecado, da imoralidade. Como Luiz Goldberg ele nos ajuda a entender, a sabedoria é o caminho do homem moral e espiritual, enquanto a insensatez é o caminho de um dos homens com valores distorcidos. A insensatez mostra o caminho do homem que tem seus valores distorcidos. E aqui nós vemos três conceitos diferentes, três conceitos contrastantes. E aqui a avaliação vai ser desenvolvida. Mas o que nos chama agora a atenção, antes de começar essa avaliação, é a segunda frase do versículo 12. A segunda parte do versículo 12 que nos diz isso. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? A verdade, irmãos, é que esse trecho é bastante difícil de traduzir. Inclusive, alguns pregadores fazem questão de pular esse trecho, porque de fato ele é difícil de sabermos o que o autor quer dizer aqui. Um caminho bom para entender é entender aquilo que é escolhido pela própria Almeida Revista Atualizada que nós temos. Outra edição, então, segue esse mesmo caminho, mas talvez de uma forma mais clara. A NVI nos diz as seguintes palavras. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Isso parece clarear mais um pouco aquilo que Salomão está querendo dizer aqui. O pregador mais uma vez parece se voltar para a verdade das limitações da experiência do mundo. Parece que ele olha para as suas próprias experiências e diz, olha, aquilo que eu já vivi,
Mesmo que venham muitos sucessores, não poderão fazer nada de novo, apenas repetir tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já vivi. Alguns autores chegam até a dizer que o texto tem em mente as experiências dele mesmo, comparando com todos os homens. Ele diz, olha, como rei, e como rei que eu fui, sábio, rico, poderoso, ninguém pode fazer algo que eu não tenha feito. Todo mundo vai fazer apenas aquilo que eu já fiz há muito tempo atrás. Assim, o texto estaria claramente afirmando que ninguém que sucedesse o rei poderia melhorar os experimentos de Salomão, poderia fazer algo melhor do que ele, ou chegar a diferentes conclusões do que ele. O que ele está dizendo é, olha, ninguém que vier depois de mim pode chegar a melhores conclusões do que eu cheguei. Ninguém pode ter experiências tão novas que eu não tive e então mudar a perspectiva sobre o mundo, ou trazer algo que eu já não trouxe. Porque eu, como rei, já vivi de tudo, já experimentei tudo e sei muito bem o que essa vida é. Ao contrastar então a sabedoria e a insensatez, nós vemos que Salomão mostra que as suas experiências dão o arcabouço da sua pesquisa. E veja o versículo 13, como ele relata o início da sua pesquisa. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia ou a insensatez, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Irmãos, o pregador ele estabelece os contrastes, pesquisa os contrastes, mas ele chega a uma conclusão interessante. Ele diz, olha, a sabedoria é proveitosa. A partir do seu trabalho cansativo, doloroso, sem o proveito esperado, ainda assim a sabedoria é proveitosa. Assim como quando nós perdemos algum objeto e a gente volta à sala, Salomão novamente já voltou ao caminho da sabedoria e ele volta a perceber os proveitos da sabedoria. E aqui ele volta e vê proveito, vantagem na sabedoria sobre a insensatez, sobre a loucura. Ele diz, olha, a sabedoria é mais proveitosa do que a loucura, do que a insensatez, quanto a luz é mais proveitosa do que as trevas. A diferença é grande, a diferença é óbvia aqui. Claramente a luz é melhor do que as trevas. Todos nós já nos acordamos alguma vez de madrugada, naquela escuridão, e sem querer acordar as pessoas da nossa família, nós tentamos caminhar no escuro. Provavelmente você tropeçou em algum lugar, fez algum barulho, bateu em alguma coisa, derrubou, acordou alguém. E todos nós, a partir dessas experiências, percebemos que andar no escuro não é bom. Andar sem luz não é bom. Andar nas trevas não é bom. O resultado sempre é machucado de um pé, o barulho acordando alguém. É melhor andar na luz do que andar nas trevas. Dessa forma, então, o insensato, o tolo, ele anda nas trevas, batendo nas coisas, tropeçando, caindo em armadilhas. Aqueles, então, que seguem seus próprios raciocínios, que seguem a sua própria sabedoria com valores distorcidos, caminha na escuridão. Porém, o sábio anda na luz. E o contraste aqui é muito claro. Aquele que segue a sabedoria enxerga o caminho, enxerga as armadilhas, enxerga as pedras no caminho e evita essas armadilhas. O contraste é claro. Aquele que segue a sabedoria anda na luz, anda no melhor caminho, vê as armadilhas, desvia dela. Enquanto o tolo se perde em seus desejos, em seus pecados, na escuridão. O sábio é prudente e anda na luz e evita as armadilhas do pecado e não tropeça. E aqui é um ponto muito importante para a gente entender a sabedoria bíblica. Na sabedoria bíblica, a insensatez, a tolice, nunca é uma questão simplesmente intelectual. A insensatez, a tolice, na sabedoria bíblica, em Eclesiastes, em Provérbios, sempre está ligada com o coração, com o pecado do coração. É assim, por exemplo, que é chamado aquele que se envolve com a mulher adúltera. Ele é um tolo, mas ele é um tolo não porque ele não sabe intelectualmente das verdades, mas é porque ele entregou o seu coração aos seus desejos. Por isso a tolice não é simplesmente não saber de algo, ou não ter a capacidade intelectual suficiente para discernir as coisas da vida, mas ser tolo é entregar o seu coração aos seus desejos. É entregar o seu coração aos seus pecados, é seguir o caminho que parece ser mais proveitoso, quando na verdade é o caminho mais enganoso. A tolice está associada com o pecado do nosso coração, enquanto a sabedoria está associada a seguir os mandamentos de Deus. Essa é a grande diferença. O mandamento de Deus dá a luz para o caminho do sábio, enquanto o pecado do tolo escurece o seu caminho. Como resume muito bem o Wyber, ele diz, as trevas é uma metáfora para a cegueira espiritual. O tolo é como um homem cego que tropeça e cai,
O sábio, por outro lado, tem olhos em sua cabeça, pode ver e evita o desastre. É exatamente isso que diz o versículo 14, não é? Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Veja, se a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas, agora ele diz, olha, o sábio tem os olhos na cabeça, ele anda em pé, ele anda olhando para o caminho e vendo o que acontece. Mas o tolo não. O tolo, ele anda nas trevas, ele anda na escuridão. Aqueles que gostam do futebol ou de qualquer outro esporte, sabem que um dos piores jogadores que tem no esporte é aquele que joga com a cabeça abaixada, que não levanta a cabeça para entender o jogo e fazer os melhores passes e dar as melhores jogadas. Assim é aquele que anda na sua escuridão, ele anda com os olhos para baixo, eles andam com a cabeça para baixo e não enxerga o jogo da vida. Enquanto aquele que é sábio, ele anda com a cabeça em pé, ele vê o jogo, ele vê a situação, ele vê o melhor caminho, ele se desvia do mal. Está posta aqui então uma clara verdade. A sabedoria é melhor do que a insensatez. É melhor seguir a luz do que seguir nas trevas. É melhor viver na sabedoria do que na estupidez do pecado. Os ensinos da sabedoria bíblica então nos fazem andar seguros e não permitem que a gente então se encaminhe para o caminho do escorregadio pecado. O que Salomão então compreende depois de uma longa investigação e nos ensina agora é que a vida é cheia de tristezas e nada então pode nos trazer o propósito para essa vida. Mas ainda assim é melhor viver com sabedoria do que na insensatez. O que Salomão está dizendo é, olha, eu já me decepcionei com a sabedoria, eu já me decepcionei com o trabalho, eu já me decepcionei com os prazeres, com a alegria dessa vida, e eu vi que a vida não é como eu queria que fosse. Mas ainda assim, é melhor viver com sabedoria do que viver com insensatez. Porque a sabedoria vai me fazer enfrentar menos tristezas e ter mais alegrias na vida do que a insensatez. Porque a insensatez me leva para o pecado, enquanto a sabedoria me leva para o caminho da prudência. É melhor buscar o caminho menos sofrível do que buscar o caminho mais árduo. É melhor buscar o caminho mais agradável do que o caminho mais difícil. A sabedoria, então, vem como o melhor caminho, ou como a melhor luz para o caminho. Mas se a sabedoria tem esse proveito todo, se ele tem todo esse maravilhoso caminho para ser seguido, por que Salomão, então, não encontra alegria nela? Ainda nós não encontramos a resposta para o sentido da vida, nem mesmo na sabedoria. O pregador não terminou. A gente não pode se animar tanto assim, esperando que a resposta já tenha sido encontrada. A verdade é que, na comparação com a insensatez, a sabedoria possui proveito. Mas, como nos ensina o próprio Salomão, ao refletir sobre a vida debaixo do sol, o seu proveito não é eterno. A segunda parte do versículo 14 começa a descrever a frustração do pregador. E é impressionante ver como a sabedoria que tem proveito nessa vida não é a resposta que Salomão procura. Veja a segunda parte do versículo 14 e o versículo 15. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. O desapontamento do rei então começa a ser descrito e fica mais nítido a todos nós a partir da segunda parte do versículo 14. Ele diz claramente, entendi que o mesmo sucede a ambos. Tanto ao sábio como ao tolo, o destino chega para eles. E que destino é esse? O versículo 15 começa a detalhar mais. Ele diz que o que acontece ao estulto sucede também a ele que é sábio. Então qual é a razão de buscar a sabedoria? O seu raciocínio é tão simples. Se o que acontece com o insensato, com o louco, também acontece comigo, porque eu gastei tempo, gastei esforço, trabalhei tanto pela sabedoria. Se o destino final, que é a morte, para todos os homens, chega também para mim, chega também para o sábio, qual é o proveito da sabedoria? Qual é a vantagem da sabedoria? Qual é a segurança eterna que a sabedoria pode me dar? O que saber? Como saber viver nesse mundo pode me oferecer algo de melhor se o fim de todos é o mesmo? Salomão começa a refletir numa espécie de corrida da vida. Ele diz, olha, se saber os atalhos da vida
se saber evitar as pedras no caminho, se saber evitar as armadilhas da vida, não me fazem chegar primeiro na linha de chegada, qual é a vantagem da sabedoria? Se eu desvio as pedras, se eu desvio as armadilhas, se eu passo os obstáculos, se eu pego os atalhos da vida com sabedoria, mas eu chego no mesmo lugar que chega o ímpio, o tolo, qual é a vantagem? O sábio pregador conclui que o seu esforço pela sabedoria foi vão. Ele diz também isso era a vaidade. A razão disso é apresentada por ele mesmo. E antes de nós o julgarmos como louco, é preciso ouvir as palavras e entender os seus motivos. Quando nós prestamos bem atenção, nós temos que concordar que ele fala a verdade. Por mais que seja difícil para a gente precisa concordar que é verdade. Afinal, qual é o proveito da sabedoria se o insensato chega no mesmo lugar que a gente chega? Qual é o proveito da sabedoria se para onde nós vamos, o insensato também vai? Se a morte que nós iremos encontrar, o insensato também encontra. Lembre-se, nós estamos falando do mundo debaixo do sol. E para Salomão, no mundo debaixo do sol, a vida acaba na morte. Ele descreve a vida a partir de uma perspectiva secular, sem Deus na jogada. Ou seja, se nós tiramos Deus da jogada, o que adianta ser sábio? Nada. Porque todos morrem, todos vão para o túmulo, todos morrem e não deixam nada para ninguém. Nesse mundo, sem levar Deus em consideração, faz todo sentido pensar assim. Não aproveitem ser sábio, porque nós chegamos no mesmo lugar onde todos chegam, e o lugar é a morte. A sabedoria não protege contra a morte. A sabedoria não protege contra as injustiças desse mundo. Talvez você já tenha tido que lidar com essas reflexões na sua vida. Você já percebeu que as doenças contaminam o tolo e o sábio? Você já percebeu que o Covid matou crentes e descrentes? Você já percebeu que as tragédias, os acidentes acontecem com aqueles que guardam o seu caminho e com aqueles que não guardam o seu caminho? Você já percebeu que existem muitos que andam de maneira louca no mundo, sem se proteger, sem tomar os devidos cuidados e não morrem, enquanto aqueles que tomam cuidado morrem? Esse mundo parece ser injusto e Salomão está começando a perceber isso. Ele diz, o que adianta ser sábio se tantos que andam de forma louca acabam do mesmo jeito que eu? E logo nós pensamos, como a vida pode ser assim? Como é que eu posso me proteger tanto e acabar do mesmo jeito que aquele que nem liga para a vida acaba? Como é que pode uma mãe que é uma mulher de fé, uma mulher de oração, perder o seu filho, enquanto uma mãe que não é prudente ver os seus filhos crescerem e chegarem à velhice? Como pode uma mulher que tanto deseja ter um filho ser negar isso a ela? E uma mulher que não cria seus filhos e nem tem amor por eles, ter tantos filhos? A verdade é que quando nós olhamos para a vida, parece que não tem tanta vantagem assim ser sábio. Porque o caminho da gente sempre acaba no mesmo lugar, acaba na morte. Se no fim todos morrem, qual é a vantagem da sabedoria? Essas perguntas às vezes martelam na nossa consciência, no nosso coração. Por que a igreja é perseguida? Por que há guerras no mundo? Por que inocentes morrem? Por que os maus não morrem? Por que os maus muitas vezes se deitam em seus travesseiros tranquilos e dormem uma boa noite de sono, enquanto aqueles que são justos e fiéis ao Senhor não têm um travesseiro para reclinar a cabeça? Poderíamos então pensar, mas mesmo com todas essas injustiças, mesmo com a morte aí para todos, ainda nós podemos deixar um legado para a posteridade. A gente talvez não consiga evitar o destino da morte, mas talvez a gente consiga criar algo para além da morte. É isso que o versículo 16 tenta refletir e também descobre que é frustração. Veja, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Salomão está dizendo, olha, não adianta você pensar que o seu destino vai ser diferente, porque você vai deixar algo para os outros, para a posteridade, para a eternidade nesse mundo. Mentira! O que Salomão está dizendo é que não há legado eterno, nem para o sábio, nem para o tolo. Ambos são esquecidos. O sábio é esquecido com a sua sabedoria e o tolo é esquecido com a sua insensatez. É interessante que há uma espécie de provérbio, né? Eu não sei quem foi que cunhou pela primeira vez, mas se diz que a pessoa morre duas vezes. A primeira vez, quando a pessoa morre, de fato, ela é enterrada e assim falece. E a segunda vez, quando o seu nome é citado pela última
vez. O que Salomão está dizendo aqui é que todos vão morrer 2 vezes. E não adianta você tentar fazer com que o seu nome viva eternamente. Um dia o seu nome vai ser pronunciado pela última vez. Um dia, pela última vez, alguém vai dizer o teu nome e você será esquecido. E só o Senhor poderá lembrar de você. O sábio é esquecido na sua tolice, o sábio é esquecido na sua sabedoria, perdão, e o tolo é esquecido na sua tolice. Passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Quantas décadas são necessárias para alguém esquecer de nós? Quantos anos é necessário para que o mundo se esqueça que nós um dia passamos por aqui? Quantos séculos será necessário para que os nossos irmãos, os nossos parentes, a nossa descendência se esqueça que um dia houve um bisavô, um tataravô chamado Paulo ou Rebeca? Como nós já refletimos a partir de Eclesiastes, o passado rapidamente é esquecido. Não há lembrança das coisas que já passaram. Não adianta você ser sábio, você vai ser esquecido. Sendo tolo, também será esquecido. A verdade é que, seja sábio ou tolo, o nosso legado não dura para sempre. Como diz Charles Reed, toda nova geração levanta uma nova corrida de adversários em busca de reconhecimento. E quando a nova corrida começa, a corrida antiga é esquecida. E no ápice, então, dessa comparação da vida, sabedoria e loucura, insensatez e sabedoria, o pregador, então, chega à sua conclusão, a conclusão desesperadora. Ele diz: morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Essa é a grande frustração do sábio. O que vale a sabedoria se o fim de todos é a morte e o esquecimento? Qual é o lucro duradouro dos estudos de Salomão, da busca de Salomão, da sabedoria de Salomão, se ele seria esquecido e morreria também? A busca pela sabedoria não pode trazer o sentido que Salomão procura para viver. Por mais que seja melhor do que a insensatez, a sabedoria não é eterna. E então o pregador chega ao versículo 17, colocando toda a sua tristeza, todo o seu aborrecimento, todo o seu ódio em relação à vida. No versículo 17 ele diz: pelo que aborreci, ou numa tradução mais precisa, pelo que odiei a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. À medida que o pregador percorreu o seu caminho, ele passou a odiar a vida. Ele não simplesmente se aborreceu dela, ele odiou a vida. Ele diz: o que adianta viver? Por isso que tantas outras vezes ele vai dizer no próprio livro de Eclesiastes: olha, é melhor aquele que nem nasceu. É por isso que ele vai dizer que o conhecimento traz dor, traz sofrimento, porque quanto mais a gente reflete sobre essas coisas na vida, a gente fica mais desesperado e triste. E talvez você esteja decepcionado com o sermão, porque você não esperava chegar e ver um sermão tão frustrante como esse. Parece que essa é a frustração de Salomão. Parece que essa é a frustração desse homem, porque, como resume bem Sidney Gresham, no fim da vida, nem mesmo o sábio tem algo para mostrar por ter vivido de forma sábia. Ele também morre e logo é esquecido. Mais uma vez, Salomão aplica o seu coração para conhecer o mundo, para encontrar sabedoria, para encontrar propósito nesse mundo. E tudo que esse mundo ofertou para ele foi um rendimento inesperado. Não é assim que muitos vivem? Não é assim que nós muitas vezes nos comportamos e vivemos, buscando achar nesse mundo as respostas, buscando achar na nossa sabedoria as respostas, buscando entender como devemos viver melhor nesse mundo, como fazer os melhores negócios, como escolher os melhores casamentos, como lidar melhor com a nossa família, como construir as melhores carreiras, e muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso legado não dura para sempre. Quantos homens ligados ao esporte, ligados à arte, ligados à literatura, ligados aos estudos, à academia, vivem a sua vida para construir um legado para a posteridade e se esquecem de que um dia vão morrer. Até mesmo Woody Allen, ele diz algo interessante. Ele diz: olha, eu não quero que minhas obras sejam lembradas eternamente, eu queria viver eternamente. Ele diz algo interessante: o que adianta as nossas obras serem lembradas pela posteridade se nós morremos? O que vale a pena ao homem ter o seu nome proclamado pelas gerações se ele está morto? Qual é a vantagem
de Aristóteles ser anunciado até hoje em nossas academias, se ele continua morto onde ele sempre esteve? Em outras palavras, Salomão odiou a vida, se desgostou dela, ele decide odiar, ele está amargurado, ele está desesperado, ele vê que a sua vida não faz o menor sentido. É assim que muitos se encontram. É assim que muitos estão hoje, olhando para a vida e sem enxergar na vida algum proveito, alguma razão, alguma esperança. O fim da caminhada daqueles que colocam o seu coração nesse mundo, como estava fazendo Salomão, é o rancor, é o ódio. Talvez você já tenha conhecido pessoas que odeiam a vida. Talvez você já tenha conhecido pessoas que têm rancor no seu coração, pelos sofrimentos que passaram, pelas dores que viveram, pelas expectativas que criaram e foram frustradas. Essas pessoas vivem assim porque elas colocaram o seu coração, depositaram o seu coração nos valores desse mundo. Não é simplesmente porque elas sofreram. Não é simplesmente porque elas passaram por dores. Porque todos nós passamos por dores e sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo fala das dores e do sofrimento. Mas quando nós colocamos o nosso coração nesse mundo, as dores e o sofrimento são suficientes para arrancar toda a alegria do nosso coração. Salomão odeia a vida porque ele depositou a sua alma nesse mundo e descobriu que tudo isso era vaidade, era vapor, era fumaça. O pregador então traduz as suas palavras e a razão do seu ódio no versículo 17, quando ele diz: Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez ele reconhece que as suas obras foram cansativas e não trouxeram o esforço, o retorno esperado. Seu trabalho duro não dura para sempre. Seu esforço incansável pela sabedoria e todo o seu trabalho foi em vão, foi fumaça, vapor, vaidade. E depois ele diz, olha, no fim tudo foi correr atrás do vento. É como se ele buscasse constantemente alcançar o vento e jamais pudesse alcançar. Ele viveu numa verdadeira corrida por capturar o vento e não encontrou o que ele queria. O resultado então dessa nova busca de Salomão não foi algo novo. Foi como sempre a mesma frustração. Foi sempre o coração e as mãos vazios. E diante, irmão, desse texto desafiador, desse texto pessimista para alguns, nós podemos encontrar esperança. Primeiro, aprendendo que buscar esperança ou a razão para viver nas coisas dessa vida não pode trazer sentido. Por mais que você seja sábio, você morre um dia. Por mais que você seja sábio, você vai ser esquecido um dia e a sua sabedoria vai ser esquecida um dia. Nada nos oferece grande vantagem nesse mundo, nem mesmo a sabedoria. A sabedoria é boa, a sabedoria ajuda nesse mundo, mas é só aqui que ela ajuda. Segundo, não se esqueça que Salomão tem em mente a vida debaixo do sol. E esse é o ponto fundamental. A vida debaixo do sol é sem esperança. A vida sem Deus nesse mundo, sem Deus na jogada, sem Deus na situação, é sem esperança. Nem na sabedoria nós podemos encontrar esperança, nem nas alegrias nós podemos encontrar esperança, nem no trabalho, nem na reputação, nem no legado, nem nas posses, em nada nós podemos encontrar esperança nesse mundo. Mas a grande verdade, a mensagem de esperança, é que se Salomão medita numa vida debaixo do sol, o Senhor Jesus Cristo nos oferece uma vida que é acima do sol. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira dessas cartas, 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 22 a 24. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24. Você vai perceber que não foi só Salomão que inclinou seu coração para descobrir o que é loucura e o que é sabedoria. Paulo também fez. E guiado pelo Espírito Santo, ele chegou a uma conclusão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 ao 24, nós lemos assim: Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus no Evangelho
é apresentada pelo apóstolo Paulo, e o verdadeiro contraste entre loucura e sabedoria são apresentados aqui. Paulo vai nos dizer que a sabedoria que tantos buscam jamais encontram. E a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Ele diz que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, a sua própria sabedoria. E o mundo então compreendeu como loucura. De maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. De maneira que ele diz que nós pregamos a Cristo, o Evangelho, e isso é o poder de Deus, isso é a sabedoria de Deus. Quando nós olhamos para o mundo debaixo do sol e procuramos entender o que é sabedoria e o que é loucura, nós chegamos à frustração. Porque até mesmo a sabedoria que tem proveito sobre a insensatez tem um fim, porque a nossa vida acaba aqui. Mas quando nós olhamos para a sabedoria acima do sol, a sabedoria que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá, nós percebemos o verdadeiro contraste entre sabedoria e loucura. Porque na loucura de Deus, que os homens tanto rejeitam em busca da sua própria sabedoria, nós encontramos a verdadeira compreensão, o verdadeiro propósito, a verdadeira razão para a vida. Os homens buscam sabedoria e encontram loucura, enquanto o próprio Senhor nos deu aquilo que era loucura aos olhos dos homens, e isso é a sabedoria de Deus. O mundo que nós vivemos é quebrado, Salomão percebeu isso. O mundo que nós vivemos está maculado pelo pecado, está corrompido. As coisas não funcionam como deveriam funcionar. As coisas não são como deveriam ser. Nós já meditamos sobre isso. Existem injustiças nesse mundo, graves injustiças nesse mundo, e a gente não pode fazer muita coisa, porque a gente não pode endireitar aquilo que foi feito torto. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta é a verdadeira sabedoria de Deus. A sabedoria que não tenta consertar esse mundo. A sabedoria que não tenta consertar a loucura desse mundo, mas que apresenta, por meio da loucura do Senhor, a verdadeira sabedoria de Deus. Se você quer viver de forma sábia nesse mundo e não se frustrar, se você quer viver de maneira sábia, prudente nesse mundo e não encontrar frustração nesse mundo, você deve olhar para Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus. Enquanto você olhar para esse mundo, você vai encontrar frustração. Enquanto você olhar para a sua própria alma, você vai encontrar frustração. E vai perceber que, na verdade, a sua sabedoria mais parece loucura do que qualquer outra coisa. Mas quando você olha para a sabedoria de Deus, quando você olha para Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que se fez carne, aquele que viveu entre nós, nós podemos perceber a sabedoria debaixo do sol e muito mais, a sabedoria acima do sol. Em Cristo Jesus, o nosso legado é eterno. Em Cristo Jesus, a morte se transforma em vida. Em Cristo Jesus, a linha de chegada é apenas o começo de uma nova corrida. Em Cristo Jesus, a loucura é sabedoria. Nós vivemos no mundo comparando as coisas. Loucura, sabedoria. O problema da nossa frustração é quando a gente compara essas coisas sem entender como Deus enxerga essas coisas. Porque para Deus a nossa sabedoria é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Por isso nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Compare a sabedoria e a loucura e encontre a resposta no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que transforma a mais loucura, a mais conhecida loucura diante dos homens, na mais perfeita sabedoria de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua sabedoria foi reservada a poucos. A tua sabedoria, a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que faz com que a nossa vida encontre verdadeiro significado, verdadeiro propósito, verdadeira vida, que faz com que a nossa corrida não termine, mas reinicie e se torne uma corrida eterna, foi dada para nós, a Igreja do Senhor. Nós te louvamos porque enquanto o mundo corre na vida debaixo do sol, encontrando frustrações e frustrações, e no fim encontrando a morte, em Cristo Jesus nós podemos encontrar a perfeita alegria e encontrar a vida eterna. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender que a morte para nós não é o fim da nossa caminhada.
mas é o início de uma caminhada eterna com o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a entender que isso é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e por meio desse Filho nos dar a vida eterna. Ó Deus, nos livra da loucura desse mundo, que acha que a vida termina aqui, e nos dá a alegria de Cristo e a sabedoria de Cristo, que percebe que nós estamos apenas na primeira página de um longo livro que será escrito durante toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, pela sabedoria de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém.